Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à continuação da nossa aula Cestaria com Morangos. Aqui eu deixei ele todo grafitado. O que significa? Dessa forma, ele já fica gabaritado, tá? Para que a gente saiba onde está o ponto de sombra, onde está o ponto de luz. Então, dessa maneira aqui, eu sei onde vai a minha cor mais escura, tá bem? Então vamos lá, que cores que eu vou usar? Aqui eu tô com a cor marrom rústico da True Colors. Vocês podem estar usando o rústico da Acrylex. Estou com a cor crisântemo, também da True Colors. Vocês podem estar usando ocre ouro, tá bem? Depois, para luz, eu vou estar usando um pouco de vanilla e um pouco do amarelo bebê, tá bem? Vamos lá, então. No trabalhinho de vocês, vocês vêm e faz esse mesmo gabarito aqui, tá bom? No molde ele vem todo riscadinho, só não vem assim, grafitado. Vou trabalhar com um pincel número 8, perdão, da 454 Condor, tá bom? Ele já vem aparadinho assim. Vamos lá. Então, conforme tá essa parte aqui gabaritada, vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar menos. Aí. Deixa eu só pôr aqui na telinha para acompanhar o áudio de vocês. Aí. Eu venho preenchendo essa parte que eu já deixei escura, ó. Adianta bastante o trabalhinho dessa forma. Tomando cuidado aqui com o pote, tá bom? Começa um pouquinho antes. Antes do vidro, para que vocês não invadam ali e acabem entortando o vidro. Sempre pegando na pontinha do pincel, aqui ele forma como se fosse um triângulo, ó. Aqui eu dou uma quebradinha na ponta, para facilitar aqui a união do tom claro que vem depois. Aqui também eu já gabaritei, que ele é mais escuro. Eu já vou usar a largurinha do meu pincel para padronizar toda essa parte, ó. Aí todos vão ter a mesma distância entre um palitinho e outro. Aqui sempre formatinho de triângulo. E dou uma quebradinha na ponta, para ele ter uma união legal ali da parte mais clara. Essa partinha de baixo eu deixo para depois. Dou uma quebradinha. O que é dar uma quebradinha? Vocês vêm com um pouquinho de nada de tinta e puxam em direção à parte limpa, para que ele fique com uma pequena quantia de resíduo de tinta ali. Vou dar uma sujadinha nessa parte.
Aqui eu suavizo bem nessa primeira risquinha aqui. Agora, sem lavar o pincel, vou preencher bem esse espacinho para não ficar nenhum pontinho em branco. Agora eu já venho com o crisântemo na ponta do pincel, ó. Eu venho preenchendo aqui, ó. Ele dá uma leve torcidinha pro lado, ó. Coloco e dá uma torcidinha, ó. Coloco e dá uma torcidinha. Sempre tomando cuidado de preencher bem o tecido. Aqui também dá uma torcidinha pra cá. Eu vou pegar um pincel número 6 da 421 e vou dar uma melhoradinha aqui no espaço do meio, ó. Nós precisamos preservar bem aqui, porque é aqui que vai o palitinho depois da divisão da cestaria, tá? Do trançado da cestaria. Pronto. Aqui eu dou uma suavizada de leve. E vamos preenchendo. Viro a tinta agora para cima. Sigo aqui o formatinho que eu havia feito torcidinho, ó. Opa, deu uma escapadinha aqui. Tô pegando a tinta, ó, de um ladinho só do pincel, viradinha para cima. E tô fazendo todo o formatinho. Pronto. Vou limpar no meu paninho. Venho com um pincel menor, agora é o número 4, da 151 da Tigre. E vou preencher essa partinha de baixo aqui. Só com crisântemo, porque lá no cantinho eu já deixei com o marrom rústico. Pronto. Vamos dar sequência aqui nesse segundo gominho. Continua a mesma coisa, ó. Ele vem, levanta aqui, dá uma baixadinha e sobe, ó. Então, é redondinho aqui, sobe. Tem uma curvinha aqui, uma valetinha, ó. Dou uma quebradinha em direção à parte clara.
Aí continuo no crisântemo. Aqui eu continuo agora, ó, fazendo a luz. Vira a tinta para cima e segura o formatinho, ó. Parte de baixo sempre mais arredondadinha. E vou seguindo o formato. É muito importante fazer esse arredondadinho, tá? Aqui eu não vou chegar muito nessa quina, porque ele tem o canto dela aqui que a gente faz depois que tá sequinho, tá bom? Deixa eu pegar um pincelzinho menor. Venho aqui com o marrom rústico. Puxo para a esquerda. Esse é o número 2 da 421 da Condor, tá? Aí já venho aqui de encontro, ó, com o crisântemo. Que é essa bordinha que dá o acabamento na cestaria, né? Aqui eu já posso vir com um pincel maior, tinta de um lado só do pincel, tiro o excesso lá no pratinho, ó, a tintinha viradinha pra cima. Eu venho e faço a bordinha aqui. Deixa eu limpar meu pincel. Novamente, de um lado só, agora eu viro para cima e faço essa bordinha também. Ó. Coloca a mãozinha e vai bem firme, ó. Chego bem aqui na tirinha, opa! Chego bem aqui na alça, tá? Pronto. Vou puxar um pouquinho agora pra cá e continuo. O meu rústico embaixo da folhinha. Aqui é a bordinha lá, né, que nós vamos fazer depois. Aqui a partinha do meio. Aqui eu acho que já deu para vocês acompanharem bem, eu vou fazer ela retinha agora.
para adiantar. E vamos, sempre faz isso aqui, dá uma torcidinha, tá? Para ele dar um movimentozinho aqui. Levanta, faz redondinho no meio e levanta, redondinho no meio e levanta. Ó, tô pegando sempre de um lado só, o lado da tinta tá viradinho para cima. Aqui eu vou virar a tinta para cima, em direção à bordinha ali. Aqui eu não vou deixar muito claro, porque ele vem a luz de lá pra cá, então ele já forma uma sombra aqui, então eu vou deixar ela bem escurinha essa parte. Que ele já ganha uma sombra, né? Vou já deixar evidente a bordinha aqui. Pronto. Vou dar uma batidinha no meu pincel. No meu pincel, não, na minha tinta. E uma lavadinha no meu pincel, que ele já começou a grudar a tinta, tá? Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Qual é o segredo dessa trama? É passar um por cima, um por baixo. Um por cima, um por baixo. Então, esse aqui está passando por cima, esse passa por baixo. Então, não tem erro, ó. Esse passou por cima, esse vem por baixo, ó. Ó. Então, esse passou por baixo, aquele vai por cima, ó. É igual fazer trança de cabelo, ó. Não tem erro. Ó. Por cima, por baixo. Ó. Só não pode colar um no outro. Se caso acontecer de colar, espere enxugar um pouquinho e passa um pouquinho do rústico. Tira o excesso, né? E passa um pouquinho do rústico. Não pode fechar essa fendinha aqui. Virei a tinta pra cima. Sempre que vai fazer o contorninho, vira a tinta pra onde quer contornar. Esse aqui já tá pra baixo. Esse tá pra cima. Então, é importante sempre colocar um pra cima ou pra baixo. Que vai. Vou pegar um pincel menor, que ficou um pedacinho sem preencher aqui.
Ó. Ficou aqui um cantinho sem preencher, ó. Aqui que ele tá um pouco junto, vou dar uma separadinha. O ideal é esperar secar, tá? Pronto. Ó. Pra cima e pra baixo. Esse vai pra cima. Só que não estica muito, tá? Não faz um casamento muito longo dos dois aqui. Viro a tinta pra cima. Que cor você precisa, filha? Areia. Tá aqui. Eu peguei pra você, esqueci de entregar. Ó, aqui. Ó, agora esse aqui passou por cima, certo? Esse passou por baixo. Quando ele passou por baixo desse lado esquerdo, ele passou por cima do lado direito. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui ele passa por cima, ó. Então, você tem que estar lendo o anterior para ele falar para você qual que vai por cima, qual que vai por baixo. Ó. É claro que vocês vão ter aí a foto de referência, né? Eu tô ensinando tudo isso para vocês aprenderem o porquê de cada coisa. Vocês não vão ter esse trabalho de pensar, ai meu Deus, para que lado que eu vou, que eu não vou. Vocês vão ter a foto, vocês vão ter o risco bem feitinho, vocês vão ter o guia aqui do vídeo, mas a gente precisa aprender, né? O porquê e como é feito cada coisa, né? O que eu pensei quando eu fiz. Então é legal participar disso também. E vamos formando. Eu acho que essa daqui é uma das cestas assim mais rápidas que tem. Uma das cestarias mais rápidas que tem é essa daqui. E bem trabalhadinha, né? Agora eu vou lavar meu pincel para poder fazer a sombra aqui do canto de cá. Que o esboço dela tá quase pronto. E vamos escurecendo aqui. Como a gente não preenche toda a cesta para depois vir com o corte, facilita muito, porque a gente não perde o risco, né? Se a pessoa não sabe desenhar, ela não vai ter essa dificuldade.
Aqui sempre formando um zigue-zague, ó. Vou pra lá, venho pra cá, vou pra lá, venho pra cá, ó. É certinho um zigue-zague, só que aí você dá uma quebradinha aqui, né? Puxa em direção à parte clara pra não ficar uma emenda. Aqui eu já escureço, depois ele vem mais luzinha, mas vem por cima, tá? Aqui próximo à alça também vou fazer um contorninho para destacar ela. Com a tinta viradinha para dentro da minha mão, eu vou deixar aqui também próximo da folha, mas eu não vou deixar muito. Viro a tinta para cima, para fazer a bordinha. Puxar um pouquinho aqui para minha mão. Ó, a tinta tá de um lado só e eu tô virando ela para cima. É muito importante vocês observarem isso, da forma que eu uso o pincel, tá? Faz toda a diferença vocês observarem isso. Ó, do mesmo jeito que aqui vai ter um clarinho meio apagado, lá em cima também vai ter um. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 e um lá quase sumidinho. 1, 2, 3, 4, né? Então ele tem que ter um sumidinho. 1, 2, 3, 4, aqui também tem um sumidinho. Que na hora de iluminar ele vai aparecer. Volto com o meu crisântemo, vou bater um pouquinho mais, o meu tá muito seco. Vou pôr um pouquinho da aquarela silk. Melhorou. Ó, de um lado só, viradinho para baixo, continuo fazendo as voltinhas. Ó, como eu tinha falado, esse passou por baixo, esse passa por cima, então esse passa por baixo, tá? Então, por baixo, por cima. E aqui ele tem um pequenininho, ó. Vou virar a tinta para cima. Pego a tinta novamente, viro para cima agora. Coloco e dou uma torcidinha, ó. Ele dá uma dançadinha aqui, ó. Ó, coloco e dou uma torcidinha.
Vem dar uma dançadinha. Deixa eu limpar aqui que eu fui um pouco além. Deixa eu pegar um pincelzinho limpo. Que eu alonguei um pouco a mais. Quando for assim, você vai e limpa, tá? Pronto. Agora já tá tudo definido, vamos colorir. Tomando cuidado de preencher bem, não deixar nenhuma falhinha. Aí esse aqui passou por cima, esse por baixo. E aqui ele tem mais umzinho. Que eu falei que ele tá escondidinho, né? Esses últimos eu não gosto que defina muito. Ó, depois na hora da luz a gente retoca melhor. Vou lavar meu pincel. Vou pegar novamente um pouquinho do marrom rústico, que eu vi umas falhinhas aqui. Acabou minha tinta marrom rústico, eu vou bater. É da outra marca, filha. Ó. Aí. Pronto. Agora eu vou fazer essa bordinha aqui, essa tirinha. Vou escurecer lá o início. Próximo da folhinha. Vou seguir com o crisântemo, de um lado só do pincel, ó. Viradinho pra baixo, eu faço a bordinha. Pego novamente, viro para cima. Chegar um pouquinho mais próximo de mim para ver se não tá com falha. Opa, Maria. Vou fazer aqui no de baixo também já, ó. Vamos preencher essa bordinha de baixo. Tinta da viradinha pra baixo. Ó, virado pra baixo, porém com a tinta pra cima, não vira a tinta pro pano, tá? Ela tá apontando para a mesa. A gente sempre vira o lado que tá a tinta pra onde que é o contorno, tá?
Aí. Viro a tinta de um lado só para cima. Aqui ele escapou um pouquinho. Com um pincelzinho menor, eu vou fazer uma sombrinha aqui. Próximo da alça, bem pouquinho. Mas bem pouco, ó. Só para dar uma ressaltada nela. Só para dar uma definida. Depois a gente vai precisar retocar a sombra, daí a gente define melhor. Vou trabalhar esse pedacinho aqui. Próximo da tirinha, da alça. Toma cuidado que esse pedaço aqui é folha, tá? E aqui próximo da folha também. Ó, aqui próximo também. Aqui tem aquela quina. Puxo para trás. Vou limpar no meu paninho. E venho aqui, ó. Vamos preenchendo lá a bordinha. Deixa eu só dar uma melhoradinha na sombra ali. Vou lavar meu pincel. Vou pegar de um lado só do pincel, marrom rústico, viradinho para cima. Dá uma nivelada aqui na sombra. Já venho com o crisântemo, tinta tá de um lado só, viradinho para baixo. Viro a tinta para cima. Ó, esse aqui passou por cima, então, digamos que tenha um que viesse lá por baixo, ó. Aí, por cima. Aí, tinha um outrozinho aqui, ó. A gente fazer a continuação aqui dele, ó. Um, dois, três, quatro. Ele tem que ter uma sujeirinha aqui embaixo de uma outra tirinha, ó. Que eu não quero subir muito, que tem aqui, né? Pronto.
Pronto. Vou bater vou fazer a alcinha aqui da frente, depois eu bato o secador. Vamos fazer aqui. Vamos trabalhar ela no crisântemo. Essa alcinha, ela é lisinha, tá? Aqui onde ele não tinha sombra, vamos aproveitar para tirar a marca, depois a gente separa. Vou voltar um pouquinho o zoom aqui, só para preencher e vocês acompanharem. Essa parte de baixo, ela é um pouquinho mais larga do que a parte de cima, tá? Observem que ela é bem larguinha, ó. Opa. Chega bem no risquinho do lápis ou do carbono que vocês transferirem, para não ficar risco vazio, tá? Não ficar falha no trabalho quando estiver pronto. Ó, tô pegando de um lado só. Um lado não tem tinta, o lado tá com tinta. O lado da tinta eu viro para onde eu quero o contorno. Aqui ele já vai afinando. Virei o lado da tinta para cima. E aqui ele já vai começar a diminuir a espessura. Ó. Vou lavar meu pincel. Vou deixar secar um pouco essa fase, tá? Vou bater um secador aqui. Ah, tem um cantinho aqui ainda. A Maria, a ansiosa. Ó, tem esse pedacinho aqui ainda. Vou até puxar um pouquinho no zoom para que vocês possam ver melhor. Aqui, ó, ela é uma tirinha. Aqui é outra tirinha da fitilho que tá amarrando aqui o pote de geleia, tá? Então, a gente precisa desviar dele. Aqui embaixo ele é bem escurinho. Aqui é aquela bordinha. Vou pegar um pincel menor. Peguei o número 2 da 421, tá? Pra conseguir fazer esse recortezinho aqui. E aqui atrás ele tem uma sombrinha, ó. Que é a parte de trás da cestaria, que não dá pra gente ver todo o acabamento. Faço levemente uma sombrinha lá no canto e puxo. Aqui eu vou deixar todo escurinho.
Aí eu já venho com o crisântemo e faço só esses 2 recortinhos por hora, ó. Quase nada lá embaixo. Por um pouquinho aqui de nada. Vou clarear essa borda aqui, que é a quininha, né? Aqui eu escureço também um pouco da tirinha lá de trás, ó. Vou escurecer no meinho. Opa, aqui, ó. Faço aqui e escureço o meinho dela. Já venho escurecendo mais ela aqui com o marrom rústico a partir da folhinha. Aqui, como a gente usou a mesma cor lá no fundo, eu vou tirar essas falhinhas que ficaram aqui, ó. Nós usamos um pouquinho do crisântemo, né? Só que nós usamos o café na sombra. Vou limpar no meu paninho e venho com um pouquinho aqui próximo do vidro, ó. Agora, ó, daqui para baixo é a geleia. Aqui em cima é a sombra que a gente vai brincar com um pouquinho da cor do fundo. Eu vou pegar o tom do café aqui. Ó, o café que nós usamos no fundo. Salmon Baby. Aqui. E usamos também para clarear um pouco o Salmon Baby lá no fundo. Então, voltando para as cores do fundo, crisântemo, Salmon Baby e café. Nós vamos fazer lá a nuance do vidro lá no fundo. Ó. Seguindo a borda, que é quininha, ó. Com o pincelzinho número 2, vou fazer um pouquinho na bordinha do vidro, ó. Bem na quininha. Vou pegar um pouquinho do crisântemo, ó. E vou puxando para baixo. O que que significa isso? Nós usamos no vidro todas as cores que nós compomos, fizemos a composição do fundo. Então, se nessa composição estavam esses tons, nós precisamos deles para fazer aqui o vidro.
Vou colocando e puxando de cima para baixo, tá? Então, um pouquinho do café, um pouquinho de cima para baixo, um pouquinho de baixo para cima, sem movimento circular. Ou vai para cima ou vai para baixo, tá? Vou contornar um pouquinho lá atrás. E sempre vou tirando o excesso, ó. É pouquinha tinta, ó. Mais um pouco do café. Aqui ele pega também um pouco da nossa folha. Ele precisa ter aqui um ar do verde, porque ele puxa ali o... Deixa eu passar o lápis aqui para ele aparecer. Ó, a borda dele pega esse campo aqui, ó. Ó. Um pouco do salmão bebê. Só que o salmão bebê eu já não vou puxar muito forte sobre o verde ali, que a folha tá atrás, né? Vou pegar um pouquinho do café aqui no canto. E vou puxando. Sempre de baixo para cima ou de cima para baixo. Pegar mais um pouquinho do crisântemo. Vou lavar meu pincel. Vou trabalhar um pouquinho aqui do Salmon Baby. Bem nessa parte que eu preservei, ó, vou deixar mais claro. A tinta tá na pontinha do pincel, tá? Vou passar de levinho aqui na borda do vidro para eu definir ele, ó. Para dar espessura do vidro, ó. Fiz mais ou menos a bordinha, aqui já esbocei a largura, agora peguei a tinta de um lado só, virado para dentro do vidro. E venho bem devagarzinho. Vocês podem também estar fazendo com pincel filete essa bordinha, não tem problema nenhum. Vou pegar bem pouco do verde, ó. Ó, bem pouquinho do verde e vou jogar aqui, ó. Dar uns tonzinhos, porque o vidro ele reflete tudo que tá atrás, ó. Ele espelha tudo que tá lá atrás, ó. Tá? Ali nós esboçamos o vidro, depois a gente precisa voltar novamente. Não pode ficar acariciando muito ele. Vou tirar um pouquinho da marca que ficou aqui atrás. E pronto. Aqui dentro da geleia eu não vou trabalhar agora, tá? Vou fechar esse aqui. Então, eu aproveitei que nós estávamos aqui próximo já com a câmera focada para fazer essa parte. Vou trabalhar aqui novamente o marrom rústico, vou voltar lá para a alcinha da cestaria, ó. Deixar um pouquinho mais forte aqui. Tá na pontinha do pincel, tô dando cor aqui na alcinha, tá?
Pronto. Vou deixar secar essa parte. Vou dar uma leve retocada aqui atrás, ó. Vou pegar um pincelzinho filete. Olha, esse daqui é um filetinho da Tigre, da 432 número 0, tá? De pontinha bem pequenininha, ele ajuda para fazer pequenos detalhes. Aqui dentro, ó, ele tem um risquinho. Ó, e a dobra aqui da alça, ó. Vou dar uma definidinha aqui e vou tirar o excesso. Vou fazer lá o cantinho. Agora já posso vir com o pincel número 2. Um pouquinho do marrom rústico aqui em cima, para ele dar um voluminho, uma fendinha aqui no meio. Tinta de um lado só do pincel, eu vou definir a bordinha aqui. A tinta tá virada para a alça, tá? Pego novamente de um lado só do pincel, agora a tinta tá virada para dentro da minha mão. Eu vou definir a bordinha aqui. Lembra que eu falei que eu ia suavizar, depois a gente separava? Ó. Eu vou seguindo o formatinho. Pronto. Vou fazer aqui uma leve sombra na parte de baixo. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui a câmera. Aí. Viradinho para baixo. Até trocar de pincel. Ó, de um lado só do pincel, viradinho para baixo, eu vou fazer uma corzinha bem na borda, ó. Esse é o número 4, tá? São os dois que eu tô usando. O número 4 da 151, da Tigre. E estou usando o número 2 da Condor 421, de cabo vermelho. Usei também o número 8 da 454 da Condor. Mas eu usei mais no início. Viro para cima e contorno essa partinha. Defino um pouquinho, para a hora que eu fizer a luz ele ficar mais rolicinho. A princípio ele dá uma juntada aqui, mas depois a gente ilumina, ele dá o voluminho, tá? A gente tá pondo apenas cor. Vou até passar aqui próximo à borda que tá ficando falhadinho. Pronto.
Vou trabalhar aqui as folhas da frente. Deixa eu pegar aqui as tintas. Verde abacate, da Acrylex. Ó. Verde... Opa, peguei errado. Verde pântano, da True Colors, que pode ser o pinheiro da Acrylex. Maçã, verde maçã, da Acrylex. Opa, aqui. E o verde kiwi da Acrylex. Mas pode ser o kiwi da True Colors também, nesse caso tanto faz. Pincel número 4, da 151, tá? Primeiro eu vou trabalhar atrás aqui do nosso morango. Peguei a tinta na pontinha do pincel com a cor mais escura, que é o nosso verde pântano, tá? Preencher bem atrás do morango para que ele não fique falha. Puxo um pouquinho para dentro da pétala, porém não vou destacar muito ali, depois eu venho com um pincel menor. Aí eu já venho aqui, divido o meio e puxo para a minha direita. Ó. Semicírculo, ó, vou dançando o pincel do lado. Já vou fazer um pouquinho aqui na borda, puxando para dentro. Já venho verde abacate e trabalho aqui no meio, ó. E puxo para a esquerda. Já venho da bordinha para dentro também. Esse lado eu não defini tanto os risquinhos, tá? Pra ela não ficar toda muito igualzinha. Aqui eu vou alongar um pouco mais, que eu quero que marque bem os risquinhos. Aqui eu vou alongar bem, porque eu quero definir. Puxo para dentro, para tirar um pouco da marca. Agora, nessa borda, eu vou usar a cor verde maçã, tá? Eu não lavei o pincel, não limpei no paninho, nada. Vim com ele sujo, do verde pântano. Gente, é muito importante que esse verde pântano é da True Colors. Ele não é tão escuro. Ele lembra um pouquinho o verde pinheiro, só que um pouquinho mais escuro. Não usem o verde pântano da Acrylex, tá? Ó, aí eu venho e puxo para dentro, ó. Volto no verde abacate, agora passo dos dois lados ali no pratinho, ó. E eu vou puxar aqui um pouco dessas marquinhas, ó. Que é o repicadinho da nossa folha do morango. Ó. Já faço melhor a beiradinha ali. Aqui eu puxo para fora, ó. Ele vai ter menos um pouco do que as demais. Vamos lá. Vou pegar o verde kiwi de um lado só do pincel
Tinta viradinha para cima, vou até limpar um pouco o lado limpo, que eu tô com muita tinta, ó. Virado para cima. Eu vou dando uns apertões, ó, daí ele já vai ficando um repiquinho, ó, fica toda repicadinha. Pego mais um pouco agora, ó, vou esfregar agora no pratinho, ó, vou pegar e vou passar lá no pratinho, ó. Aí eu venho com o pincelzinho em pé, não exagera na quantia da tinta, eu vou puxando, ó. Não tô chegando até o final porque eu quero tirar a carga do meu pincel. Passo aqui no meio, o que sobrou, tá? E puxo, ó, um pra cima, mais umzinho. Vou limpar agora no meu paninho para tirar esse excesso que ficou. Aqui no início vou tirar o excesso. Para ficar mais natural. Não deixem relevo de tinta, tá? Que a pintura fica grosseira. Ó, sempre tem que estar voltando. Aí eu vou pegar a tinta verde abacate, ó, de um lado só do pincel, voltado para a minha esquerda, e eu vou fazer uns carimbinhos, ó, para destacar esse lado que é mais escuro. Viro a tinta para dentro da minha mão, venho com esses carimbinhos e faço uma dobrinha, ó lá, ó, tá? Esbocei essa folha, vamos para as da frente agora. Essa folha aqui, ela é muito novinha. Eu venho direto verde maçã na ponta dela, ó. Essa tá bem novinha. Passei o verde maçã, tô com o pincel número 8 para poder preencher melhor. E vou trabalhar aqui embaixo o verde abacate, ó. Tomar cuidado para não danificar aqui os recortes, principalmente aqui a bordinha que nós acabamos de fazer, tá? Vou limpar no meu paninho, vou puxar um pouco para a minha direita. Vou trocar de pincel pro número 4 novamente. Volto o verde abacate de um lado só do pincel, viradinho lá para a esquerda. Vou dando uns apertões para fazer a bordinha, para que ela não fique lisa. Vou pegar novamente o verde pântano e vou esfregar lá no pratinho, ó. Vou fazer o meinho e vou fazer uma sombrinha aqui por dentro, ó. Peguei mais um pouquinho do verde pântano da mesma forma. Puxo. E já vou fazendo os risquinhos, ó. Do mesmo jeito que eu puxei a parte clara, eu puxo o escuro, que ele forma sozinho os risquinhos claros. Eu vou esperar ela enxugar um pouquinho, porque é muita tinta clara, né? Eu venho nessa outra aqui de trás agora. Vou trabalhar com o verde pântano. Nesse espacinho aqui, tô com o pincel número 2. Preencho bem. Pego o verde abacate de um lado só, tá?
viradinho pra cima, o lado da tinta, ó. E venho aqui. Viro a tinta pra cima e faço a espessura da folhinha aqui. Vou trocar de pincel novamente. Voltei pro número 8 de novo. Verde pântano. Venho, divido o meio. Puxo pra minha esquerda. Venho no verde maçã novamente. Não vou fazer a pontinha, que eu já vou trocar o tom ali. Vou lá na bordinha lá em cima. Vou e volto. Pego um pouco do verde pântano, esfreguei no meu pratinho. E as ranhuras, ó. Pegar um pincel menor. Com o pincelzinho número 2, eu venho com a cor verde abacate e vou fazer aqui o biquinho. Preencher bem aqui a pontinha. No verde abacate. Volto com um pincel maior, vou limpar no meu paninho. Verde maçã. Um pouquinho de verde abacate, pegando mais na partinha de cima, ó, tô pegando no cantinho do pincel. Esse cantinho eu passo lá na parte de cima, encostando no morango. Vou pegar um pincel menor, número 4 agora. Verde pântano, de um lado só do pincel, viradinho para dentro da minha mão. Eu vou dar uns apertões aqui na borda. Ó, pra ela ficar repicadinha. E puxo para dentro, ó. Vou fazendo aquelas voltinhas. Pronto. Deixo ele enxugar um minutinho. Eu vou voltar lá na primeira. Com a sujeirinha que sobrou, eu dou um pouquinho mais de profundidade aqui. Peguei mais um pouquinho de pântano. Ó. Pronto, vou lavar meu pincel. E venho, ó, um pouquinho do verde maçã, um pouco do kiwi. Misturo. Vou tirar o excesso do meu paninho. E venho do meinho. Puxo para a esquerda. E venho puxando esses risquinhos para dentro. Pego mais um pouquinho dessa mistura. Mais um pouquinho.
Esse lado eu não repico tanto. Nunca devemos fazer todas as folhinhas muito padronizada, tudo igualzinho, tá? A gente sempre precisa estar fazendo alguns pontos mais claros, outros mais escuros, para ela ficar mais natural possível. Misturei mais um pouquinho do verde maçã aqui com o kiwi, tá? Vou dar uma apertadinha na ponta, ó, para ela repicar. E vou puxar para dentro. Eu não vou puxar muito. Mais um pouquinho. Vou pegar um pincel pequenininho, número 2. Vou pegar aquela misturinha ali. E vou definir bonitinho aqui, ó. Aperto para ele ficar repicado. E faço aqui uma voltinha. Ó. Para ficar bem bonitinha a dobrinha. Pego mais um pouquinho daquela mistura. Com a tinta virada ali pro pratinho, eu venho dou uns apertõezinhos aqui, para definir aqui a pontinha, tá? Aqui em cima também, vou puxar o pratinho pra cá, ó, aquela mistura do... Tô usando ainda a mistura do verde maçã com kiwi. Ó. Bem nesse início aqui, para ele definir bem. Próximo ao morango, faz bem delicadinho. Vou fazer mais um pouquinho da mistura do verde maçã com o kiwi. Vou limpar no meu paninho para não pegar muito. Vou até trocar de pincel, vou pegar agora um pincel maciozinho, o número 6 da 421, ó. Vou estar pegando aqui a mistura que eu fiz, tá? Passo dos dois lados do pincel e vou passar aqui no meinho, ó. Quero uma nervurinha aqui um pouco mais, um relevinho um pouco mais delicado, ó. Vou pegar essa mistura de um lado só do pincel, tá? Voltado para dentro da minha mão e vou fazer uns apertõezinhos aqui na borda para ela definir, ó. Para valorizar a bordinha da nossa folha. Tá? Dá uma voltadinha para não ficar muito fino. Vou dar uma puxadinha no final. Pronto. Aqui também viradinho para dentro da minha mão, vou dar uns apertõezinhos na borda. Aqui nós vamos definir melhor quando a flor estiver pronta, tá? Então, não colocar muito acabamento ali em cima da flor. Peguei aquela mistura novamente. E venho aqui na borda. O ladinho da tinta tá viradinho para cima, viradinho para dentro da minha mão. Eu vou definir novamente mais um pouquinho dessa dobra. Viro pro morango, viro para a esquerda. Pronto. Depois de seco, ele tem mais acabamento. Vou trabalhar aqui as folhinhas do morango agora. Vou trabalhar essas folhinhas aqui, eu quero ela um pouco mais clara. Tô usando verde abacate, ó. Vou preenchendo todo no verde abacate, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Vou subir um pouquinho do caulezinho, não vou até muito alto para não encostar a mão. Vou aqui atrás, no verde abacate ainda. Aí eu vou pegar, ó, vou misturar aqui, ó, vou colocar aqui um pouco do verde pântano,
um pouco do abacate. Vou misturar os dois para dar um terceiro tom, tá? Pego a tinta de um lado só, voltadinho para o morango, e vou fazer aqui a bordinha, ó. Fiz um verde mais clarinho um pouco. Ele aproximou o tom aqui agora do verde musgo, tá? Viro a tinta para cima, descolo aqui a folhinha. Virei para dentro da minha mão, fiz a costinha da folha aqui. Peguei mais um pouco daquela mistura, viro em direção ao morango, ó, de um lado só. Vou preencher essa folhinha. Vou lá na pontinha. Agora eu vou precisar trocar de pincel, que esse aqui já não cabe. Volto no meu pincel número 2. Pegar o verde abacate puro agora. Viradinho pra cima, o ladinho da tinta lá pra minha esquerda. Faço aqui o biquinho, virei pra dentro da minha mão e destaquei ele. Termino de subir aqui o galinho no verde abacate. Mais um pouquinho. E vou preenchendo aqui o nosso galinho. Vou limpar no meu paninho. Vou pegar aqui o verde pântano. Vou escurecer mais um pouquinho essa parte de baixo. Lembrando que esse pincel é o número 2, tá? Quem não tiver dessa linha da 421 da Condor, vai estar usando um pincelzinho pequeno aí do agrado de vocês, que vocês estão habituados. Agora eu tô usando só o verde pântano puro, tá? Aqui não deixa marca na parte de cima. Pronto. Vou trocar de pincel novamente. Vou deixar ele enxugando um pouquinho para fazer a luz, tá? Essa daqui, eu quero ela um pouquinho mais clara. Então, eu vou trabalhar o verde maçã, tá? Mas não nela toda. Mais nas pontinhas dessa daqui da frente, ó. E já vem o verde abacate nos demais. Porque na natureza, nenhuma folha é exatamente o mesmo tom nela toda, né? Então, quanto mais a gente tiver essa diversidade de cores, mais naturalzinha ela fica. Ó, faço um movimento circular, chego próximo ali do verde maçã. Vou escurecer a pontinha lá também no verde abacate. Procurar não deixar nenhum pontinho em branco nas bordinhas. Pronto. Já vou trabalhar as duas ao mesmo tempo. Essa daqui também eu vou querer bem mais clara essas pontas, ó. Por que eu tô clareando mais o lado de cá? Aqui a gente tem, é o lado direito, onde o meu fundo tá mais escuro. Então, para equilibrar todo o nosso trabalho, eu vou trabalhar as folhinhas em tons mais novinho. Um tonzinho de folhinha mais nova, para dar esse equilíbrio, tá bom? Já com o intuito de iluminar o nosso trabalho aqui. Passar bem o verde maçã, porque ele não tem muita cobertura.
vamos preenchendo. Vamos até a pontinha. Essa pontinha eu vou deixar bem clarinha, que a folha aqui é uma folha da orquídea, né? Ela é bem escurinha. Então, eu já vou aproveitar para fazer um contraste aqui nela. Um pouco do maçã, um pouco do abacate, tá? Pronto. E esses pontinhos em branco, a gente procura não deixar no finalzinho da folha, tá? Que é falta de preencher. Depois, se ficar alguma falhinha, a gente retoca tanto o morango quanto o fundo. Agora, eu volto aqui no meu verde pântano puro, tá? E vou estar descolando ele aqui. Essa folhinha, ela tá por trás. Então, venho bem pouquinho aqui com o pincelzinho número 2. E puxo para a esquerda. Aqui. Faço bem arredondado, desço aqui em direção à pontinha. Venho um pouquinho aqui no meio. Vou e volto para que eu consiga matizar bem. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui no zoom. Opa, menos. Aí. Aí. Na hora de fazer a sombra, a gente sempre tem que vir com pouca quantidade, tá? Para que tenha aqui como diz, o controle. Vou limpando no meu paninho. Tira sempre aqui a marca do final. Vou passar ele no meu pratinho, que essa daqui é um pouco mais clara. Não vou chegar perto, que aquela folhinha ela é mais escura que essa, então vou deixar de baixo aqui mais clara para dar o contraste, tá? Olha, eu sempre tô pegando bem pouquinho, ó, na pontinha do pincel, ó, é bem pouco, ó, pra ter o controle, tá? Vou limpando no meu paninho. Vou escurecer um pouquinho o meinho dela aqui. Sempre aos poucos. Quase terminando nossas folhinhas. Mais um pouquinho aqui em cima. Vou limpar no meu paninho. Sempre eu volto, eu levanto a mão, porque eu tô indo no meu paninho tirar excesso de tinta, tá? Vou pegar um pouquinho mais verde maçã aqui na pontinha. Lembrando que o verde maçã é uma cor translúcida, então a gente tem que estar passando mais vezes, que ele não tem muita cobertura, tá bom? Vou dar uma puxadinha pra cá. Vamos trabalhar essa de trás agora. Deixa eu virar, eu acho que se eu virar meu trabalhinho vai ficar mais fácil. Espera aí. Vamos lá, Maria. Aí, melhorou. Deixa eu buscar as minhas tintas. Deixa eu lavar meu pincel. Esse eu vou trabalhar o verde abacate nas pontinhas.
Não vou chegar muito na bordinha, porque esse pincel não cabe. Aqui na ponta eu vou usar até um pouquinho do verde maçã, porque eu quero que ele destaque bem sobre a folha que está atrás. Então, usei um pouquinho do maçã, um pouquinho do abacate. Mais um pouquinho do abacate. E já vem um pouquinho do verde pântano na parte de trás, ó. É pouco, tá? Ó. Mais um pouquinho do verde pântano. Vou trocar de pincel, vou pegar um menorzinho. Voltei com o meu número 2 novamente. Vou até destacar um pouquinho aqui esse daqui de trás. Vai escurecendo sempre aos poucos, tá? Se precisar, a gente coloca mais. É melhor do que a gente escurecer muito e precisar tirar a tinta. A partinha de baixo. E vou misturar um pouquinho do pântano com um pouquinho do abacate. Vou fazer a bordinha lá de cima. Vou terminar de chegar o abacate aqui na pontinha de baixo. Fazer o biquinho. Aqui no de baixo também. Vou pegar um pouquinho do verde pântano. E vou estar separando essa folhinha que tá passando por cima. Bem aqui. A gente vai dando o formatinho, o voluminho para ela. Pronto. Acho que eu fiz todos os cabinhos do morango. Tem esse aqui, eu já vou deixar ele pronto também. A gente não precisa voltar mais nos morangos. Vamos lá. Vou trabalhar aqui o verde maçã na pontinha, quero bem clarinho esse, porque o pote do morango ele vai ficar um vermelho bem vivo, né? Bem contrastante. O verde abacate aqui dentro. Um pouco do verde abacate aqui no meio. E já vou descer o verde pântano aqui. E já vem o verde abacate. Misturo os dois. Vou um pouco do verde abacate lá na pontinha e desço. Essa folhinha mais escurinha. Volto no meu verde abacate. Aqui na de trás. Meu verde maçã. Com o pincel ainda sujo, pego um pouquinho do verde pântano.
Tirar o excesso no paninho. Vou matizando, levando a cor ali, vou e volto. Vou pegar um pouquinho do verde pântano, misturar com o verde abacate. De um lado só do pincel, voltadinho para a bordinha aqui, vou contornar, ó. Viro para baixo e faço a mesma coisa. Jogar um pouquinho de cor aqui na pertinha de cima. Pronto. Agora aqui da pontinha para dentro, eu já venho com essa mistura que eu fiz. Pegar um pouquinho mais do verde abacate com o verde pântano. Continuo no verde maçã. Mesclo bem as cores. E vou até preencher o finalzinho aqui. Pronto, esbocei todas as folhinhas. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, viradinho para cima, o ladinho da tinta para a bordinha. Vou definir bem de levinho aqui. Puxo um pouquinho o biquinho aqui. Pronto. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma folha de morango. Vou colocar aqui no godê para não fazer bagunça. Olha, esboçamos todas as folhinhas do nosso morango, tá? Até aqui o moranguinho que não tá feito. Fizemos o esboço da nossa cestaria, tá bom? Vamos deixar secar. Chegou nessa fase, vocês deixem secar mesmo. Respeitem essa parte, tá bom? Ó, já esboçamos aqui o vidro atrás. E depois eu volto com essa peça seca para dar acabamento na cestaria. Vou iluminar os morangos e as folhas e terminar as florzinhas, tá bem? Obrigado por enquanto, um beijinho no coração de cada um e até mais.